Bom, pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso estudo do período Brasil Império. E nesse momento a gente entra no chamado período regencial, que vai de 1831, ano que Dom Pedro I volta para Portugal, abdica o trono em favor do seu filho, até 1840, ano em que Dom Pedro II passa a governar, então, ainda adolescente, o Brasil. Então nós temos que entender o contexto em que se deu esse chamado período regencial, em que o Brasil passou a ser governado primeiramente por uma regência trina, formada por 3 pessoas, depois por uma regência una. Isso até Dom Pedro II completar os 18 anos. Então a gente já viu aí por que o Dom Pedro I foi embora, por conta do desgaste que teve no Brasil, a oposição. Ele voltou para Portugal para se envolver nas questões políticas que estavam acontecendo lá, envolvendo seu irmão e sua filha lá em Portugal, a filha de Dom Pedro I. E abdicou do trono em favor de seu filho Pedro II, que por ser criança, tinha apenas 5 anos, não podia governar o Brasil. Então a gente vai ter aí o período regencial. Muitos dividem esse período em 2, avanço liberal e, por fim, o regresso conservador. O que é o avanço liberal? Avanço liberal é quando há medidas no sentido de aumentar a autonomia das províncias, no sentido de diminuir o poder central do imperador. E o regresso conservador é o contrário. É diminuir o poder das províncias e aumentar o poder central. Então é basicamente isso que nós iremos ter. E é importante a gente entender as disputas políticas, a evolução política no Brasil nesse momento muito conturbado em termos ideológicos. Então a gente vai tentar entender como funcionou essa evolução política. Aquele antigo partido português que defendia amplos poderes para o imperador, ele passa a se chamar Partido Restaurador. Logicamente, partido aí não tem o significado de partido político que temos hoje, mas agrupamentos de pessoas que têm ideias convergentes. E esse Partido Restaurador, ele vai defender a volta do Dom Pedro I para o Brasil. E aquele antigo partido brasileiro que defendia restrição ao excesso de poder do imperador, ele vai se dividir em liberais moderados e liberais exaltados. Então, quem são os moderados? São aqueles que defendem a monarquia, e os exaltados são aqueles que defendem a república. Lembrando que os moderados defendem a monarquia, mas com restrição ao poder de Dom Pedro I. E teremos também, na defesa dos moderados, a descentralização, que significa dar maior poder, dar maior autonomia para as províncias. E esse grupo moderado aqui ele vai ter uma predominância no período regencial, ao contrário dos mais extremos, que são os restauradores, querendo a volta de Dom Pedro, e os republicanos ou exaltados. Então, no mesmo dia em que Dom Pedro I ele abdica do trono em favor de seu filho e volta para Portugal, a gente vai ter em 1831, de maneira improvisada, uma regência trina provisória, escolhida aí pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. A Câmara e o Senado vão escolher aí 3 pessoas para governar o Brasil nesse momento. O senador Vergueiro, de linha liberal, o senador Marquês de Caravelas, de linha mais conservadora, e Francisco de Lima e Silva, brigadeiro do Exército. Então a gente observa aí um equilíbrio entre liberais e conservadores, formando essa primeira
regência trina provisória, em que o Brasil era governado por 3 pessoas. Então, mesmo essa regência trina provisória durando poucos meses, a gente tem algumas medidas importantes aqui, como a anistia aos presos políticos, lembrando que a tendência era acalmar os ânimos, visto que o Brasil estava tendo muitos conflitos, muita tensão, reintegração daquele ministério demitido por Dom Pedro I, aquele ministério formado por brasileiros, e a lei regencial, que é diminuir o poder moderador e aumentar o poder legislativo. Em 1831, a gente vai ter a regência trina permanente. Vai haver a eleição de 3, vão ser escolhidos 3 pessoas aí para governar o Brasil. Lembrando que a gente está no período do avanço liberal, tanto na regência trina provisória, quanto agora na regência trina permanente, o avanço liberal. E a gente vai ter aí a continuação de Francisco de Lima e Silva, Marquês de Monte Alegre e José Braulio Muniz, formando essa regência trina permanente, de cunho liberal também. Então a gente tem algumas medidas importantes adotadas aí. O ministro da Justiça, Padre Feijó, vai criar a Guarda Nacional, com o principal objetivo de complementar o Exército, ajudar o Exército a sufocar as principais revoltas e conflitos que estavam acontecendo no Brasil. A gente vai ter a subordinação do Judiciário ao Executivo, o Código de Processo Criminal, e a mais importante medida adotada aí pela regência trina permanente, em 1834, é o ato adicional à Constituição, uma espécie de emenda constitucional. Emenda aquela Constituição de 1824 que foi outorgada por Dom Pedro I. Então, entre as medidas de cunho liberal aí adotadas no ato adicional, a gente tem maior autonomia para as províncias e a transformação da regência trina em una, ou seja, enquanto Dom Pedro II não completasse 18 anos, a gente teria a regência una, formada por apenas uma pessoa, até Dom Pedro II completar 18 anos. Essa regência una teria mandato de 4 anos, e agora, diferentemente das regências trinas, a regência una seria, o regente uno seria escolhido mediante uma eleição nacional. Então a gente vê aí as medidas de caráter liberal adotadas no período da regência trina permanente, em que a gente dá autonomia para as províncias, diminui o poder central, e também o tempo inteiro a tentativa de diminuir o poder do imperador, dando destaque para o poder legislativo. Então, a Guarda Nacional. E as consequências do ato adicional nesse momento, a gente vai ter a divisão política e ideológica aí em 2 grupos. Os moderados vão se dividir depois do ato adicional. Uma parte deles vai formar os progressistas, que defendem o quê? Defendem a descentralização política, maior autonomia para as províncias, diminuição do poder do imperador, e, por outro lado, os regressistas, que defendem justamente o contrário. Defendem a centralização política, menor liberdade para as províncias e ampliação do poder do imperador. Os progressistas vão ser liderados pelo padre Diogo Feijó e os regressistas por uma figura importante aí no período regencial chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos. Lembrando que esse Bernardo Pereira de Vasconcelos, um influente político mineiro de Ouro Preto,
De início ele era liberal, posteriormente ele passa a ser conservador. E os progressistas, eles vão formar o Partido Liberal e os regressistas vão formar o Partido Conservador. Então, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era liberal, passou a ser um forte e ferrenho defensor do conservadorismo. Então, em sua frase, ele diz: fui liberal. Porém, hoje é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. Então, a sociedade corre risco de desorganização e anarquia. Então ele está explicando os motivos aí pelos quais ele passou de liberal a conservador. Ele diz que o Brasil vivia um momento difícil, o território brasileiro corria risco de se desagregar e os princípios democráticos poderiam acabar desembocando em anarquia, em que todo mundo manda, ninguém manda, e aí a gente acaba tendo caos. Então ele volta para o conservadorismo, defendendo o centralismo político para poder combater os conflitos que estavam acontecendo naquele momento, e a restrição da liberdade das províncias, menor autonomia para as províncias. Então vamos entender a situação política do Brasil aí naquele momento, essa conturbada evolução política no período. Então, o antigo partido português vai formar os restauradores, que defendem a volta de Dom Pedro, e o partido brasileiro se divide em dois: liberais exaltados, querendo a república, e os liberais moderados, defendendo a monarquia, porém uma monarquia com restrição de poderes ao imperador. Uma parte dos exaltados e dos moderados vão formar os progressistas, e uma parte dos restauradores e moderados vão formar os regressistas. Então, os nomes até meio parecidos aí. Progressistas vão dar origem ao Partido Liberal, que ainda não... partido aqui não tem a ideia, a conotação que tem hoje não, apenas agrupamentos de pessoas com ideias comuns. E os regressistas vão dar origem ao Partido Conservador. Então, quais as diferenças entre esses grupos? Então, regressistas ou conservadores defendem o quê? Centralismo político, restrição à autonomia das províncias. E os progressistas defendem o quê? O contrário. Os progressistas defendem maior autonomia para as províncias e menor centralismo político. Ou seja, eles defendem um federalismo em que as províncias tenham maior autonomia. Até que chegou ao fim a regência trina permanente e há uma eleição a nível nacional, como a gente viu, e tem início a regência una do Padre Feijó, que vai de 1835 a 1837. Então a gente já observa aqui que o Padre Feijó ele não conseguiu concluir o seu mandato. Por quê? Porque ele acabou tendo muitos problemas, muita oposição política, autoritarismo sem contar também um momento tenso em que o Brasil vivia, em que a gente tem aí várias revoltas eclodindo e ele não conseguiu sufocá-las, como a Guerra dos Farrapos, como a cabanagem. Então, por fim, ele sem apoio. O Brasil um caos. Por fim, ele renuncia. Terminando nesse momento o avanço liberal. Os conservadores, então, dizem que é hora de o poder ser centralizado, que o excesso de poder às províncias causou toda essa instabilidade. A gente tem nisso, então, o regresso conservador. Regresso conservador com a eleição do ministro Araújo Lima, passa a ter a regência una de Araújo Lima. Antes a gente tinha aí a regência do Padre Feijó, que era senador. Agora a gente tem a regência una de Araújo Lima, em que volta os regressistas ou conservadores ao poder.
Araújo Lima, que era ministro da Justiça. Então, a gente vai ter aí a reformulação do ato adicional como principal medida do regresso conservador da regência una de Araújo Lima. O que é a reformulação do ato adicional? É de certa forma, cancelando praticamente todo o avanço liberal que havia tido no período anterior. Ou seja, basicamente, a lei de interpretação ao ato adicional, ela retira a autonomia das províncias e aumenta o poder central. Porém, em 1840, Dom Pedro II é alçado ao poder pelos liberais, e aí temos o fim aí da regência una do conservador Araújo Lima. Por fim, a gente entra nas principais revoltas ou rebeliões ocorridas nesse período regencial. E praticamente todas essas revoltas vão ter como pano de fundo a crise econômica em que o Brasil vivia, o açúcar em queda, o algodão em queda, a mineração em queda, a centralização política, ou seja, as províncias queriam um aumento da sua autonomia, e a miséria, a pobreza da grande parcela da população. Então, a primeira revolta aí é a revolta dos malês. A revolta dos malês contra a escravidão foi uma revolta formada basicamente por escravos africanos, lá na Bahia, de origem islâmica ou muçulmana. Então, os objetivos dessa revolta dos malês era pôr fim à escravidão, pôr fim à Igreja Católica, uma vez que eles eram muçulmanos, e proclamar a República lá na Bahia. Foi sufocada pelas tropas regenciais, durando apenas alguns meses, no ano de 1835. Foi a revolta dos malês. Teve esse nome porque os negros africanos de origem islâmica eram chamados de imalês. Outra revolta também importante no período regencial lá no Pará é a cabanagem, que durou 5 anos, foi de 1835 até 1840. E ela teve como causa o fato de grande pobreza da população e o fato de as elites também quererem maior autonomia para a província do Grão-Pará e até mesmo a República, defensores da República. Chegou-se até mesmo alguns autores a afirmar que esse movimento era um movimento separatista, que queria a separação do Grão-Pará do Brasil. As tropas regenciais também conseguem por fim a esse conflito aí lá no Pará, envolvendo a população e também a elite. No final, a revolta tomou dimensões amplas, a elite saiu do conflito. No Maranhão a gente vai ter a Balaiada, de 1838 até 1841. Teve esse nome porque o principal líder era produtor de cestas chamadas de balaios. E essa revolta, ela tem início quando há divergência entre a elite local e por conta também da enorme pobreza que a gente tem no Maranhão. Então, a elite em conflito acabou as camadas populares também entrando nesse conflito. No final, a elite também abandona o conflito e aí as tropas regenciais conseguem derrotar os revoltosos. Então, o objetivo principal era a melhoria das condições de vida de grande parcela da população ali que vivia na extrema pobreza no Maranhão. O movimento ganhou dimensões grandes, chegando até a ocupar partes do atual Piauí. Então, nesse momento, a gente destaca aí uma figura importante, um militar
muito importante na história do Brasil, chamado Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido como Marechal Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias. Foi Duque de Caxias o escolhido pelo governo para colocar fim à balaiada. E também vai ser Duque de Caxias a fazer um acordo com os revoltosos da Revolução Farroupilha e colocar fim a essa revolta. Lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. A gente tem na Bahia a Sabinada, de 37 a 38. E essa revolta, que foi uma revolta das camadas médias, da classe média, tinha como insatisfação da população baiana com a nomeação do presidente da província ou do governador da província da Bahia. Lembrando que nessa época os governadores de província ou presidentes de província eram escolhidos pela regência trina e regência una. Então, esse movimento aí chamado Sabinada tem esse nome por conta do seu principal líder, o médico Francisco Sabino, e, curiosamente, é um movimento a defender a monarquia. Ele defende uma república transitória até o Dom Pedro II completar 18 anos. E foi um movimento também sufocado pelas forças regenciais. E, por último, a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi a revolta ou rebelião mais longa do período, durando 10 anos. E a causa principal é a revolta dos estancieiros, dos fazendeiros, com o excesso de impostos sobre a carne seca, sobre o charque. Então, isso vai incentivar o movimento, primeiramente, de autonomia das províncias e também o movimento republicano, que vai também propugnar, vai defender o separatismo, como a cabanagem, lá na cabanagem, chegou-se a ser defendida a ideia de separatismo, ou seja, de separar-se do Brasil. Então a Revolução Farroupilha também acaba sendo um movimento separatista. A gente tem primeiro aí no Rio Grande do Sul, os revoltosos conseguem tomar o poder fundando a República de Piratini. Posteriormente, em Santa Catarina, os revoltosos criam a República Juliana. E, novamente, Duque de Caxias, aquele que a gente viu anteriormente, o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, é chamado a dar fim a esse conflito. E ele, habilidoso com sua diplomacia, consegue fazer um acordo com os revoltosos, pondo fim à Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Teve esse nome por conta da roupa dos revoltosos, dos farrapos que vestiam. A cabanagem teve o nome de cabanagem também por conta das precárias casas ou cabanas em que vivia a maior parte da população. Então a gente encerra aí o período regencial com os principais conflitos: a cabanagem no estado do Pará, a balaiada no Maranhão, a revolta dos malês e a sabinada na Bahia, e a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Alguns desses movimentos, como a Revolução Farroupilha e a cabanagem, propugnando pelo separatismo. Praticamente todos esses movimentos também defendendo a república. Somente a Sabinada defendia uma república transitória. Os participantes da Sabinada, como a gente viu, eles defendiam, no fundo, a monarquia. Só estavam insatisfeitos com o presidente da província lá, escolhido pela regência, ou até mesmo escolhido por Dom Pedro I, porque era o imperador ou os regentes a escolherem os governadores de província.
Então a gente tem, nesse momento, o final aí do período regencial, que vai até a regência una de Araújo Lima. Então assim a gente termina o período regencial com os liberais alçando ao poder Dom Pedro II.